Muito bom dia, seja bem-vindo a esta primeira edição da semana do seu Hora 10. Nesta edição da manhã, hoje o calendário marca 22 de agosto de 2022. Bom dia, Ivan. Como está? Bom dia, o Paulo Mónica. Está tudo bem? Vamos então abrir esta semana com a informação que se impõe no Hora 10, edição da manhã. E numa altura em que faltam apenas 2 dias para o dia do voto, não se esqueça de consultar o seu local de voto, enviando a mensagem com o número do seu bilhete de identidade no contacto 40114. Lembre-se, depois de votar, não permaneça na Assembleia de Voto, volte para casa e aguarde serenamente pelos resultados. É verdade, aguarde serenamente pelos resultados e por hora vamos à dinâmica da informação. Aqui nos estúdios do Hora 10, no TPA Notícias, já se encontram os nossos habituais comentaristas para olharmos para aquilo que tem sido o processo de campanha eleitoral dos partidos políticos e também o tempo de antena aproveitado pelas coligações e partidos políticos concorrentes às eleições gerais, numa altura em que faltam apenas 2 dias para o dia do voto e termina naturalmente hoje o processo de campanha eleitoral. Vamos aos nossos comentadores. Osvaldo Mboco, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Amparo, muito bom dia também ao Ivan. Carlos Alberto, bom dia, bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Ivan. E hoje vou também dar um bom dia extensivo ao pessoal da Regi e aos câmaras, que às vezes não dão a cara, mas trabalham muito. E que eles agradecem, e que às vezes não têm também, não se lhes dão a importância devida. Muito bem. Estamos há 2 dias para o dia do voto. Termina hoje também o processo de campanha eleitoral um pouco pelo país. Vamos olhar para aquilo que tem sido ou que foi este processo todo, se os partidos e coligações concorrentes às próximas eleições, às quais estamos já há 2 dias, há 48 horas, como é que vocês analisam, que balanço é que fazem deste processo todo? Começava por si, Carlos Alberto. Vou começar avaliando um pouco do que aconteceu nos últimos dias nas redes sociais, não é? O que também vai ao encontro, na verdade, de um balanço já daquilo que se prevê e uma antevisão do que pode acontecer no dia 24. Nos últimos dias, 2 filhos de Jonas Savimbi vieram a público dizer que vão votar no MPLA e pedem mesmo para não se votar em Adalberto Costa Júnior. E isso já era previsível, porque eu já disse aqui que uma das coisas que me fez votar na UNITA em 2017 era justamente o combate à corrupção. Adalberto Costa Júnior fez uma aliança com filhos de José Eduardo dos Santos e com alguns marimbondos. E essa aliança hoje já está a pesar muito para a questão da UNITA. Do ponto de vista negativo? Negativo. E porque também viola o próprio espírito do projeto Mangai. Por isso é que os filhos de Savimbi é líder fundador da UNITA e sempre defendeu o combate à corrupção, sempre defendeu que devia haver transparência na gestão da coisa pública. Hoje eles vêm também dar a cara, e atenção, eles vêm dar a cara, mas há muita gente também dentro da UNITA que não dão a cara e que também concordam com eles. Portanto, vem aqui acontecer aquilo que eu já prognosticava, porque eu sempre disse que a aliança de Adalberto com pessoas que dilapidaram este país era uma aliança muito apertada que traria consequências ao país e à UNITA. Está a trazer consequências à sua campanha e vai trazer consequências à UNITA, porque penso que quando a UNITA perder, porque eu acho que a UNITA vai perder, e foi uma prova disso, o que aconteceu no sábado na Camama, mas já lá vou ao ato de Envelá, a UNITA vai ter muitas dificuldades para depois reajustar o seu balneário, digamos assim. E não é à toa que Isaías Samakuva, o presidente cessante, não está a dar a cara a favor de Adalberto Costa Júnior, porque a UNITA está claramente dividida e penso que muito boa gente da UNITA, com essa aparição dos filhos de Savimbi a darem a cara para o MPLA, muito boa gente da UNITA vai votar no MPLA. Logo, aquilo que parecia ser uma disputa, digamos assim, equilibrada, já começa a ter um desequilíbrio, digamos assim, em relação à intenção de voto. Já voltamos para si, Carlos Alberto. Íamos querer ouvir também o Osvaldo Mboco relativamente a esta questão do pronunciamento dos filhos do líder fundador da UNITA. Bem, a primeira nota circunstancial é, de facto, uma notícia ou imagens
que circularam e são verdadeiras, a mostrarem a sua tendência de voto para um partido contrário àquele que é o partido fundador do seu pai. Demonstra claramente um desalinhamento por parte dos filhos de Jonas Savimbi com a atual administração ou gestão da própria UNITA. Isso tem um simbolismo político e, como o Carlos fez menção, pode permitir que exista uma deslocação efetiva de algum eleitorado que tem simpatia por essas figuras e que também entende que a atual gestão do partido não é bem aquela que pode existir. Mas, a par disto, também houve uma deslocação da filha do ex-presidente da República, que é a Cisa dos Santos, apelar o voto a Adalberto Costa Júnior. E também aí olha-se também para essas questões. Então, só que aí é diferente, Osvaldo, porque o caso da Cisa é que a Cisa e a Isabel vão muito por retaliação por estarem indiciadas em crimes. E como estão indiciadas em crimes até agora, não é? E que um dia podem responder na justiça angolana, e como estão indiciadas, elas, por retaliação, fizeram um apelo de voto ao opositor direto de João Lourenço. Aqui isso até, não é, digamos, não é, não é mesmo a importância. Carlos, esse argumento até colhe, pode colher. Mas do ponto de vista do simbolismo político, tem um outro impacto também. Mas quem vai seguir a Cisa e a Isabel? Repara, Carlos. Da mesma forma que tem um simbolismo político, dois filhos de Jonas Savimbi entenderem que o voto deve ser na continuidade. Também há um simbolismo político de uma das filhas do ex-presidente da República entender que tem que haver alternância aqui no seu próprio partido político. Então, há esse simbolismo político e é normal que em política as alianças feitas hoje, no futuro poderão ser outras. As circunstâncias e os contextos normalmente alteram, digamos, as posições e redefinem também as posições. Então, estamos perante uma competição política onde os diferentes atores políticos gravitam a sua atuação com base nos seus próprios interesses. E acredito que é isto. Mas claro que há um simbolismo político no meio de tudo isto. Mas não proporcional. Não é uma questão de proporcionalidade aqui que se equaciona essa análise. O que se equaciona aqui é a questão do simbolismo político e o impacto dessa informação. A questão da Cizé já era expectável que assim o fizesse. Não era expectável que filhos de Jonas Savimbi, de facto, numa altura como esta, manifestassem um apoio ao candidato João Lourenço naquilo que é a continuidade do MPLA. E por causa das raízes que a UNITA sempre defendeu. Claramente. O projeto Mangai. Claramente, mas por isso é que eu disse que não, há uma desproporção em termos do simbolismo político. Perspectiva que um tem mais impacto que o outro. Eu estou aqui a tentar trazer o seguinte: é o simbolismo político que isso transmite. Demonstra claramente que essas figuras estão descontentes, quer a nível do MPLA, a Cisa dos Santos, quer a nível da UNITA, os dois filhos de Jonas Savimbi, ao atual contexto para o partido político. Tem esse simbolismo. A UNITA vai fazer hoje o seu último ato político, também de massas, vai fechar aqui em Luanda. Que expectativas é que tem do discurso do presidente? E é justamente isso que já estava aqui a dizer, que já noto aqui uma desproporção, porque notei que no ato de abertura na Camama, justamente onde o MPLA terminou, o fecho foi claramente diferente. O fecho do MPLA na Camama foi a triplicar a abertura. Ou seja, no início da campanha... Em termos de moldura humana? Em termos de moldura humana. Penso que no início da campanha, muitos ainda estavam céticos, alguns descontentes mesmo também com o MPLA, alguns descontentes eventualmente com João Lourenço, mas no fecho da campanha, na Camama, já notei, para já foi a maior moldura humana do MPLA, não é? E Luanda, não se esqueçamos, que Luanda é a maior praça eleitoral. Hoje na Filda, a UNITA não vai ter nem a quinta parte da Camama. Por quê? Por causa do espaço. A UNITA escolheu a Filda. Bem, um partido que queria mostrar que vai ser poder, um partido que disse que tem todos os apoios do mundo e que já ganhou um discurso muito triunfalista, vai fazer num espaço que é 5 vezes menor, ou mais até, do que o espaço da Camama. O que se esperava é que Adalberto Costa Júnior escolhesse um palco, ou pelo menos proporcional ao seu adversário direto,
para mostrar que também podia galvanizar este tipo de público, de moldura humana, ou então num espaço até maior, para mostrar, não, eu tenho até um eleitorado maior. Agora, fazem num espaço 5 vezes menor do que da Camama, isso já mostra que a própria UNITA já se está a colocar em segundo lugar. Osvaldo Moco. Bem, as molduras humanas, se me permitem, desta forma, elas dão um indicador, demonstram claramente a tendência de voto e Luanda é a principal praça eleitoral que prefaz 33% dos eleitores estão em Luanda. Logo, o partido político que ganha em Luanda há uma indicação, há um indicador muito forte nesta direção. Se ganhar Luanda, Huila, que é a segunda maior praça eleitoral, depois vem Benguela e depois vem Huambo, este partido político, sem sombra de dúvida, é o vencedor das eleições, tendo em linha de atenção a dimensão dessas praças políticas. E o MPLA, fazendo aqui uma comparação relativamente ao processo de 2017, o MPLA ganhou nessas 4 praças eleitorais. Em Luanda conseguiu eleger 3 deputados e a UNITA 2. Em Benguela conseguiu eleger 4 deputados e a UNITA 1 deputado. No Huambo conseguiu eleger 3 deputados e a UNITA 2 deputados. Não me vem em mente exatamente agora na Huila, mas isso são grandes indicadores daquilo que é, de facto, a competição política. E a moldura humana que se resistiu no Camama, no fecho do MPLA, é uma moldura extremamente considerável. Aquilo foi uma demonstração de força e poder, que é pela dimensão... Mais de 600 mil pessoas. Que é pela dimensão das pessoas, da moldura humana que aí esteve. É da mesma opinião do Carlos que o espaço escolhido hoje pela UNITA é mais pequeno e já demonstra o segundo lugar? Eu conheço mal o espaço da Fiuda. Conheço mal onde a UNITA realizou a sua abertura da sua campanha, acho que foi lá. Mas me parece, e aqui estou a fazer juízo do valor, que comparativamente ao Camama o espaço é menor. Mas ainda assim a UNITA vai fechar lá o seu ato, a sua campanha. A UNITA também é daqueles partidos políticos que também tem uma boa aceitação na nossa disputa eleitoral, também tem conseguido congregar, de facto, no seu ato de massas, uma moldura humana considerável. Então, só os resultados eleitorais vão dizer se, de facto, as molduras que esteve nos dois lados correspondem àquilo que foi o resultado que nós vimos. E é Muito importante bem. aqui dizer que a UNITA sempre teve uma grande aceitação em Cacoaco. Desta vez prefere fechar no Kazenga, onde justamente o MPLA também sempre dominou. Talvez estrategicamente, porque a UNITA já deve saber que Cacoaco é um município que goza de maior aceitação e prefere agora ir confrontar-se com um público que é favoravelmente ao MPLA, que é o Kazenga. Deve ser a posição geográfica, porque, Carlos, o Kazenga permite com que os diferentes pontos dos outros municípios conseguem estar naquela plataforma que é o Kazenga, diferente a Cacoaco. Quer dizer, que a mobilização, a deslocação seria um pouco mais difícil levar. Sim, mas o público que não sabe, o facto de ser a Fiuda estar no Kazenga pode interpretar que uma eventual moldura humana na Fiuda seja do Kazenga. Estou já aqui a dizer que, estou já aqui a afirmar que possivelmente a Fiuda vai estar preenchida com o pessoal de Cacoaco, que é o município onde a UNITA sempre teve grande aceitação. Ou seja, a UNITA vai realizar hoje na Fiuda, no município do Kazenga, mas não significa, teoricamente, que o público do Kazenga é que vai votar na UNITA, porque o Kazenga sempre foi uma praça favorável ao MPLA. Sempre foi uma praça favorável ao MPLA. Isto é mais do que ponto assente, assim como Cacoaco também é uma praça favorável à UNITA. Agora, o que eu espero ouvir hoje, Ivan, respondendo à tua pergunta, o que eu espero ouvir hoje de Adalberto é de facto um discurso mais conciliador, não é? Um discurso mais humilde, um discurso menos triunfalista, um discurso que apele à ordem pública, apele
ao respeito pelas diferenças, porque nós já não podemos voltar em tempos de, se você votou no A e outro votou no B, entrar em socos, quer dizer, isso já não pode existir. E Adalberto começou mal, eu disse que hoje nós não tivemos um debate entre os candidatos, para mim foi por culpa de Adalberto Costa Júnior. Eu disse que o facto dele ter chamado de cobarde ao seu opositor direto, que não criaria nenhum clima bom para que houvesse esse debate. Sim, eu já volto da palavra, Carlos. Pois, estava a dizer que espero que o líder da UNITA tenha um discurso mais conciliador, mais de fair play e que não toque mais na questão do único escape que Adalberto tem, é que se as eleições não lhe favorecerem, é fraude. Quer dizer, as eleições só podem ser justas e transparentes se a UNITA ganhar. Por amor de Deus, esse discurso já não faz sentido. Então, eu espero que hoje Adalberto Costa diga ao seu público que respeite os resultados, independentemente de quem seja o vencedor. Se for a UNITA, ok, bate-se palmas para a UNITA. Se for o MPLA, bate-se palmas para o MPLA. E o apelo do voto sentou também. E, exatamente, que se acabe esse tipo de situações, porque ainda bem que durante essa campanha eleitoral não houve situações assim de grande realce em termos de agressões físicas, e ainda bem que nós estamos bem. A ideia é continuarmos assim, esta serenidade. A ideia é nós continuarmos a exercermos o nosso direito de voto no dia 24 com tranquilidade, e que as pessoas respeitem as diferenças, e o próprio Adalberto deve passar isso ao público. Se nós não ganharmos agora, podemos fazê-lo na próxima ocasião. Agora, é preciso respeitar isso, e eu fico muito preocupado quando ele continua a instigar o ódio, continua a dizer que se ele não ganha é fraude. Nós não podemos continuar com isso. Osvaldo Mboco, o que é que se pode esperar? Hoje é o último dia para se fechar este processo de campanha eleitoral dos partidos e coligações concorrentes às eleições de 24 de agosto. O que mais é que podemos esperar dos partidos neste dia? Bem, o que se pode esperar dos partidos políticos neste dia é que, de facto, adotem uma postura que visa apelar à calma, à tranquilidade, em que as pessoas devem sair de casa para exercerem o seu direito de voto, porque o exercício de votação é, de facto, uma responsabilidade do povo, daí que reside a soberania no povo, onde eles vão transferir, mais uma vez, a soberania para os seus representantes legítimos. Então, há esta necessidade, com o objetivo de se reduzir ao máximo a abstenção eleitoral que tem estado a dominar os pleitos eleitorais em Angola e também a nível mundial. É também um apelo aos próprios eleitores, que os partidos políticos devem fazer, na perspectiva de terem uma conduta urbana e cívica também, tendo em linha de atenção que o eleitor angolano sempre teve essa postura de ser urbano, desde 1992, 2008, 2012, 2017, sempre resistamos isso. Então, é fundamental que os partidos políticos não instiguem à violência, ao ódio, ao desrespeito às instituições do Estado, e caso não concordem com os resultados que sairá nas urnas e entenderem que no dia da votação os delegados de lista uma outra situação é irregular, apresentarem um recurso gracioso em sede da Assembleia e posteriormente... Do Tribunal, nesse caso? Não. O recurso gracioso é feito na Assembleia, resistou a uma situação e lá o delegado se pronuncia ao presidente da Assembleia. Caso não houver, de facto, um tratamento, tenha a prerrogativa de interpor um recurso contencioso eleitoral em sede do Tribunal Constitucional, que é o órgão competente para dirimir todas essas situações. Dito de outra forma, é fundamental usarmos os mecanismos e os meios legítimos para as nossas reivindicações. A par dessas situações que está a parar no ar sobre as questões do votou sentou, votou basou, festejou, etc., há também uma narrativa que não é dos partidos políticos, mas é resultado da comunicação dos partidos políticos. Exatamente. Há um segmento da sociedade que entende que depois das eleições vamos ter confusão em Angola. Sim. Há pessoas que pensam que nós vamos ter guerra em Angola. Então, qual é o apelo que se faz a essas pessoas? A mensagem que os partidos políticos concorrentes devem passar é de paz, é de tranquilidade,
dizer que vai se respeitar as instituições, e daí que o discurso que é feito pelos candidatos não pode ser discurso que instigam a raiva, a violência, a intolerância política. Deve ser um discurso conciliador, deve ser um discurso de respeito às instituições e procurarem os meios e mecanismos legais para, de facto, contestarem, caso entendam, os resultados das eleições. E ainda bem que tocas nisso, Osvaldo, porque também vi essa narrativa até por parte de académicos, que preocupa-me, até professores universitários a escreverem no seu Facebook, a dizer que se o resultado não favorecer a UNITA é porque é fraude e o povo tem de ir para a rua. Quer dizer, eu não compreendo, a instigar, quer dizer, eu não compreendo, quer dizer, dá a sensação de que estas pessoas são videntes, estão na cabeça de todos os angolanos, de todos os eleitores, já sabem antecipadamente qual vai ser o resultado que é a favor da UNITA, segundo eles, e que se não for assim, é fraude. Quer dizer, como é que pessoas que passaram mesmo por uma carteira, que estudaram e estão a formar jovens, conseguem ter um discurso tão desproporcional? Quer dizer, não, é falsa a ideia de que eleições livres e justas só é possível se a UNITA vencer. Isso é falso. Nós temos dois elementos que são extremamente importantes para nós. Que elementos são estes? Nós tivemos uma guerra civil de aproximadamente 27 anos e nós conseguimos uma proeza que normalmente em África não se consegue, que é termos um exército unificado. Nós temos isso. E é extremamente importante para nós ter esse exército unificado, onde de facto o exército se subordina-se ao poder político. Em uma situação de tumultos, sabemos como é que o exército vai se comportar face a isto. Eu acho que é o setor que nós conseguimos verdadeiramente a reconciliação nacional. Pessoas que vieram de lados diferentes conseguem coabitar, primeiro. E nós temos também um outro elemento, que é o nosso sentimento de pertença é maior do que o nosso sentimento étnico. Claro que em alguns casos temos situações isoladas, mas ainda o sentimento de pertença do angolano é maior do que o sentimento étnico. Então, isto são elementos estruturantes daquilo que é a nossa estabilidade política, da nossa estabilidade social. E esses elementos vão pesar significativamente para, digamos, a tranquilidade que se espera, mas essa tranquilidade ela deve ser equacionada também com, de facto, os pronunciamentos e posicionamentos dos diferentes intervenientes do processo eleitoral. Eu agora vou já para aquilo que aconteceu no MPLA no sábado e dou uma nota positiva a João Lourenço. E dou uma nota positiva por quê? Porque, embora não tenha tocado em dois fatores que para mim também são estruturantes, que têm a ver com a reforma da justiça e a questão da inclusão, da valorização do homem, dos angolanos, independentemente de ser militante do MPLA ou não. São questões que eu, se calhar, acho que João Lourenço poderá tocá-los, poderá tocar neles, talvez, num discurso de investidura, talvez, se for reeleito, e espero que assim o faça. Mas notei um João Lourenço que falou um pouco aquilo que é verdade, que ele foi o único que teve a coragem de fazer o combate à corrupção. O combate à corrupção já vem, como o Osvaldo também já disse, do programa do MPLA há muito tempo. José Eduardo Santos governou o país sem conseguir, de facto, levar isto avante. E João Lourenço foi aquela pessoa que apareceu, não, eu vou combater a corrupção. Aliás, surpreendeu tudo e todos quando fez o seu discurso de investidura em 2017 e levou avante isso. E ele, no sábado, falou perante observadores internacionais, perante uma imprensa estrangeira, dizer, não, eu tive esta coragem e vou continuar a tê-lo. Agora, o que eu espero só, deixa-me só, Osvaldo, agora o que eu espero é que, se João Lourenço for reeleito, que não sejam só que não sejam indiciados em processos crimes aqueles que pertencem ao governo de José Eduardo Santos. É importante que também aqueles que estiveram ao lado de João Lourenço neste mandato 2017 a 2022 também possam ser responsabilizados por eventuais crimes de corrupção. Aí sim é que estaríamos perante uma situação das pessoas dizerem afinal não foi uma justiça seletiva, afinal não houve uma perseguição contra José Eduardo Santos, mas sim todos aqueles que eventualmente entrarem na corrupção vão ser responsabilizados. O candidato João Lourenço, enquanto Presidente da República, demonstrou que é um indivíduo que tem coragem e é determinado. Daí que nós assistimos um combate à corrupção
de facto, conduzido por ele. Mas o Carlos falava do discurso de impulsamento de investidura. Ok, correto agora, de investidura do presidente João Lourenço. Eu aprecio aquele discurso, é um discurso muito abrangente, é um discurso que de facto lançou as linhas orientadoras daquilo que seria a governação e que surpreendeu a todos, do presidente João Lourenço. Eu tenho dito que o discurso do líder normalmente faz a agenda do Estado. E é um discurso que de facto nós vimos aí as linhas orientadoras. E uma das passagens que eu mais aprecio naquele discurso é quando o presidente João Lourenço entendeu que ninguém é tão forte que não pode ser julgado e ninguém é tão fraco que não pode ser protegido. Embora tenha ficado aqui algumas coisas por se resolver neste mandato, que eu discordo Carlos, era impossível num único mandato um presidente resolver todas as situações do país, ou então cumprir a 100% as promessas eleitorais. Também é verdade. Isso também temos que equacionar isto. Mas, Osvaldo, houve situações no país que se indiciou alguma proteção por parte do Poder Executivo de pessoas que foram denunciadas com provas e que nada lhes aconteceu. Vamos ver agora se vão continuar com esta proteção ou se é uma questão de tempo. Que há casos, por exemplo, que estão em investigação, não podem ser tornados públicos os dados. Por isso é que nós temos que vamos ver agora, isso espero também. Eu que neste mandato... Aqueles casos que estão porque eu já disse que eu passei a acreditar no João Lourenço justamente pela sua coragem e determinação, porque eu não votei nele em 2017, mas agora eu vou mudar esse meu sentido de voto e espero que João Lourenço possa, da mesma forma que disse na Camama no sábado, perante observadores internacionais e imprensa estrangeira, de que ele teve essa coragem, que também o tenha durante o segundo mandato, se for reeleito, eu acho que isso vai acontecer, e que mostre que não são apenas aqueles que estiveram ligados ao outro, até aos que estão ligados a ele. Isso é muito importante. E já mesmo para terminar, vamos só fazer aqui uma espécie de aula, não é? Para a postura que se deve ter amanhã no dia de reflexão. Não, a postura amanhã é um dia para os eleitores. Para os eleitores, exatamente. É um dia de os eleitores poderem fazer uma análise global daquilo que foram as promessas. E mais uma vez viram e ouviram. Eu toco mais uma vez na questão das promessas, porque eu já disse que as enchentes não me dizem, a mim, Carlos Alberto, muita coisa, embora digam em termos de intenção de voto, ok? Também já disse isso aqui, que o MPLA neste aspecto está melhor. Mas a mim, o que conta, eu como eleitor, é avaliar cada um o que é que prometeu e as promessas viáveis, não é? E houve, de facto, promessas que não são viáveis, são uma utopia, uma das quais tem a ver com os 150 mil quase de salário mínimo para a função pública, que não conseguiram explicar até o fim da campanha. Aliás, é tão desestruturada que quem o fez não conseguiu sustentar durante toda a campanha. Okay? E há outras promessas também de outros partidos que não são ideias estruturadas, e é o momento de reflexão amanhã, é para as pessoas sentarem e verem, bom, o que é que cada um disse ao longo de todo esse período, não é? E ver qual é o que de facto mostra uma ideia com lógica, com estrutura e que tem algum tônico de verdade. Porque a promessa tem de, embora eleitoralista, tem de ser uma promessa sustentada e que mostre que, de facto, se a pessoa for escolhida, vai fazer na prática. O Carlos Alberto focou aqui aspectos relacionados a promessas que não foram, de vários partidos que não foram fundamentadas. Acha que hoje, no último dia, ainda podemos esperar por algumas novidades no desempenho dos partidos políticos neste encerramento de campanha? É pouco provável, é pouco provável. Hoje, os partidos políticos, em tempo de antena, o que farão maioritariamente é o apelo ao voto. Ao apelo ao voto, ao apelo ao civismo, ao apelo ao voto ao seu próprio partido político. Vai ser esta dinâmica que vai dominar os tempos de antena, sem sombra de dúvida. Muito bem. E que nota é que vocês atribuem a este processo eleitoral de campanha e também do desempenho? Uma nota é um bom. Um bom? Muito bom. E o bom devido a não termos incidentes políticos até agora, esperamos que assim continuemos. A qualidade da campanha feita por determinados partidos políticos, alguns nem tanto, mas ainda assim
há uma evolução significativa naquilo que é a qualidade dos tempos de antena. Há uma evolução neste processo eleitoral que é importante assinalar, que é o voto na diáspora. Pela primeira vez nós teremos os nossos irmãos angolanos que não estão em solo pátrio, mas a votarem. É extremamente importante isto. Pese embora estamos a olhar que são aproximadamente 22.500 eleitores, quando poderiam ter sido mais, mas foi também explicado na peça que muitas questões têm muito a ver com a situação migratória de alguns angolanos que não está de forma conforme a própria lei. E é importante isto, entender que teremos um processo muito mais inclusivo e muito mais participativo dos angolanos, independentemente de onde estejam. Claro que o número ainda é reduzido de países, estamos a falar de 12 a 13 países. Entendo eu que no futuro este número poderá ser maior de países, mas há aqui uma evolução significativa quanto a esse aspecto. Claro que também temos notas negativas e eu continuo a dizer que a CNE deveria comunicar melhor, está a comunicar mal, deveria ser muito mais proativa e não reativa dos vários assuntos que acontecem. Há uma evolução significativa da comunicação social comparativamente às eleições passadas. Claro que precisamos melhorar mais também quanto a este quesito, do ponto de vista de cobertura dos demais partidos políticos e o tempo que também é dado, mas ainda assim há aqui uma evolução. Há uma evolução significativa da maturidade do próprio eleitor, que hoje questiona mais, exige mais, interroga mais. Um eleitor que, de facto, vai votar pela primeira vez de 2004, que nasceu em 2004, que já nasceu depois da guerra, que não está comprometido com a história, que quer ver os seus problemas resolvidos, que são maioritariamente jovens, desde o emprego, educação, ou formação, habitação e outras questões mais. Então, há aqui, de facto, uma nota positiva quanto a isto. Mas há algumas questões que também saltaram-me às vistas, que têm muito a ver com o facto da não entrada em campanha de Isaías Samakuva, na UNITA. E estas ideias certamente que nos poderá passar amanhã, no dia de reflexão, naturalmente. Vamos à sua nota muito rapidamente, eu Carlos hoje Alberto. vou dar a maior nota que eu dei durante todo estes dias. Não excedeu os 8 durante o processo. Exatamente. Hoje vou dar uma nota de 9 e vou dar uma nota de 9 justamente por causa do discurso de Manuel Fernandes, daquela CE, e dos atos daquela CE e de João Lourenço. Notei, porque eu estive no Largo de 1º de Maio no sábado e pude ver as movimentações daquela CE que realizou o seu ato de massas no Largo das Escolas, notei uma casa CE organizada, com jovens ordeiros, civilizados, sem escândalos, sem aquilo que se vê um pouco em relação a jovens que seguem a UNITA. Uma casa CE muito organizada. E eu passei por lá e estive assim a ver de longe e já disse aqui também que notei que a Casa CE mostrou um nível de organização e atenção que a Casa CE passou por Abel Chivucovuco, André Mendes de Carvalho, depois Manuel Fernandes. Esperava-se que teríamos uma Casa CE um pouco desestabilizada, mas não. Provou que, afinal de contas, a KCE, os partidos que compõem a KCE, afinal, têm organização, porque passava-se uma ideia que Abel Chivucovuco era a maior estrela da KCE e que sem ele a KCE havia de morrer. A KCE acabou por provar que, afinal, não é bem assim, que, afinal, Chivucovuco não era tão estrela assim naquela coligação. O João Lourenço, por quê? Porque conseguiu mostrar aquilo que foram alguns tabus de combate no passado. Na Camama, João Lourenço fez um discurso, para mim, dos melhores. Por quê? Porque fez um balanço de tudo, praticamente de tudo o que fez, praticamente do que falou nas outras províncias, mostrou que ainda pretende fazer uma reforma do Estado, que ele próprio não está satisfeito ainda com o nível que ele atingiu, mostrou que está preparado para também qualquer resultado,
ok? Mostrou também isso perante os observadores internacionais e, para mim, por causa desta atitude e maior maturidade de João Lourenço, comparando 2017 e 2022, eu subo a nota para 9 valores. Muito bem. Amanhã E amanhã estarão nós connosco. vamos aguardar por vocês para este dia de reflexão e as notas que se impõem naturalmente. Hoje é o último dia de campanha eleitoral para os partidos e coligações concorrentes às eleições gerais de 24 de agosto, numa altura em que faltam apenas 2 dias. Hoje, tal como vimos em muitas peças já exibidas aqui no Hora 10, os partidos e coligações movimentam-se pelo país através por passeatas, marchas, campanhas porta a porta e também alguns comícios para tentar, pela última vez, convencer o eleitorado.